Boa noite, Felipe. A gente é do projeto Curtbook e a gente vai falar um pouquinho de como que foi essa segunda etapa do desenvolvimento back-end. Aqui na metodologia, no arquivo 3 e também no arquivo 11 de registro de contribuição, vai estar mais detalhado como que foi realmente o nosso processo, as dificuldades que enfrentou, como que a gente superou elas. Então, nesses dois arquivos aqui vai estar melhor explicado para você. Eu vou passar lá para o Cid, que ele vai explicar mais da parte de documentação do banco de dados, das coleções, do esquema. Bora lá, Cid. Boa noite, Felipe, tudo bem? Na parte de documentação aqui, o banco de escolha foi o Mongo, devido às características e os benefícios que ele vai entregar para o projeto, como flexibilidade, escalabilidade e o suporte de dados. Sendo mais específico, no caso da flexibilidade, o Mongo ele permite que a gente adicione e modifique campos sem a necessidade de alterar o esquema do banco em si, e manter os documentos alinhados, tanto na estrutura, que ela permite representar naturalmente os relacionamentos dos bancos, como dos documentos, no caso, como a localização das quadras e os detalhes específicos. No caso da escalabilidade, como a gente tem que considerar que a aplicação ela deve ser distribuída e ter uma grande disponibilidade, o Mongo também ele garante isso, essa escalabilidade e a segurança. Também facilita na adição de novos servidores, de acordo com a demanda. E também ele mantém o suporte de dados em tempo real, no caso da realização de uma reserva, é atualizado, seja a confirmação de uma reserva, a disponibilidade do quadro, etc. Mais abaixo, seguindo para o esquema do banco de dados, a gente tem a nossa primeira coleção de usuários, tanto quanto características do ID, o nome do cliente, o e-mail, etc, etc. Sistema da senha. Também temos a coleção de quadras, com os mesmos detalhes, localização. Também temos a coleção de reservas, que também armazena as reservas, contendo o ID do usuário que reservou a quadra, o ID da quadra, a data, o horário, texto da reserva, o status, se foi confirmado ou não. E passo a palavra de volta para o Pedro, para ele poder dar mais detalhes para as tecnologias que foram utilizadas. Então, professor, agora já falando mais da parte de desenvolvimento mesmo, mais para frente no vídeo eu vou mostrar para você os testes, né, que a gente vai estar fazendo aqui com o Insomnia, como a gente ainda não fez o desenvolvimento do front-end. Depois que o Amaury explicar como que foi o processo do desenvolvimento do C Sharp, a gente vai estar fazendo os testes aqui para você ver que as funcionalidades estão 100%. Vamos lá, Amaury, explicar um pouquinho do processo? Vamos lá. Boa noite, professor. Nos processos de criação e desenvolvimento para a comunicação com o banco de dados no SQL, nós fizemos uma comunicação específica, né, que utiliza o driver do próprio NoSQL. Foi criada uma parte que faz a comunicação com esse driver e depois ele é instanciado no código para poder fazer todo o processo de comunicação, todo o processo de CRUD. Ele é criado específico para a criação do banco de dados no SQL, utilizando esse próprio driver, e depois ele é instanciado e puxado para os controllers que a gente utiliza, né? E a gente faz a criação e inserção de acordo com o Models, que faz o processo de verificação para ver se os dados estão entrando de forma correta. Então a gente tem lá o processo de criação de usuário, o processo de GET, que é para poder fazer a requisição de todos os usuários, e o GET passando um ID, que a gente faz o processo de requisição de um usuário específico no banco de dados. A gente tem também esses mesmos processos para quadras, para poder fazer a consulta de todas as quadras, ou a consulta de uma quadra específica, assim como os processos de atualização e deleção, tanto para os usuários quanto para as quadras. Então, professor, aí agora eu vou estar mostrando aqui para você um pouco de como que está o funcionamento do nosso sistema. Aqui nos terminais, nesse terminal aqui está rodando o back-end em Nest. Nesse outro terminal está rodando a nossa API com Node, que é ela que vai fazer toda a comunicação vindo do front-end e direcionando para determinado back-end. E aqui está rodando o nosso back-end em C Sharp, que faz a comunicação de quadras e usuários. A nossa API, você pode ver que ela está rodando na porta 3005.
Então, aqui no Insomnia, vamos fazer um teste aqui para você ver, passando pela API primeiro e, consequentemente, ela chamando o nosso back-end, HTTP localhost 3005. Se a gente der um get aqui, ele vai trazer todas as reservas que já estão criadas. Aí, se a gente vir aqui no nosso banco de dados mesmo, o Mongo, na coleção aqui de reservas, você pode ver que são essas duas reservas que já estão criadas. Se a gente quiser vir criar mais uma aqui, a gente passa os dados, né? Vamos colocar aqui um usuário ID 1, a quadra, um exemplo, uma quadra 10, a data e o horário, né? Vamos trocar aqui 14 e o preço da reserva. Se a gente criar, ele vai efetuar, vai retornar o status 201. E se a gente vir aqui no banco e atualizar, ele já vai estar aqui. Aqui. Você pode ver que ele já está sendo criado. Então, a gente conseguiu fazer essa comunicação entre a API e os backends. E aqui tem outros exemplos, por exemplo, de criar um usuário. A gente pode estar aqui criando o usuário do Tomás Henrique, por exemplo. Vou colocar o nome dele aqui como Tomás, o e-mail, Tomás, uma senha padrão. Se a gente criar, ele vai estar aqui. Se a gente vir no back-end aqui, você pode ver que ele já criou. E aqui a parte de reserva de quadra. Se a gente aqui, quadra futsal 3, futebol, quadra coberta. A gente pode criar aqui uma localização qualquer. Enviando, ele também vai estar criando. A gente vir aqui em quadras, você pode ver que ele já vai estar criado. Então é isso, professor. A gente também realizou todos os testes unitários, que eles também vão estar documentados aqui. Testes unitários, testes de integração também foram realizados. Estão todos aqui na parte de baixo, com o método, o código. E esse nosso sistema ele já está 100% funcional, estruturado para poder fazer a integração com o front-end. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda etapa. Obrigado.